Bem-vindo ao Trechos do Eliseu, um canal não oficial de vídeos exclusivos do pastor Eliseu Rodrigues. Queridos pais do Senhor Jesus, os que podem, por favor, abra sua Bíblia comigo. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26. A partir do versículo 36. Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, os achou adormecidos e disse a Pedro: então, nenhuma hora pode vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, os achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. Tomai o vosso assento. As ações, as últimas palavras da semana sofredora, da semana de Cristo pensando na cruz, em uma profundidade mais elevada. Pensamentos concernentes à sua morte e ressurreição tomavam conta de todo o ambiente em que Jesus e os discípulos chegavam. Agora, nós estamos com Jesus dentro de um jardim chamado Getsêmani, porque era cercado de olivas. Aquele ambiente isolado de tudo e todos permite-nos abrir uma janela esta pela qual podemos contemplar o homem-Deus sentindo o que todos nós, seres humanos, sentimos. Não podemos passar direto o sofrimento entre o sofrimento de Cristo, não podemos atravessar direto da ceia para a cruz, porque todo o sacrifício da cruz só é válido por causa da obediência no jardim. E em sua agonia no jardim,
Jesus nos ensina preciosas lições a respeito de sua encarnação, ou seja, humanidade, a respeito de seu propósito em morrer em nosso lugar para nossa salvação e vida eterna. Jesus ensina-nos como vencer as angústias da vida. Ali Jesus estava dando instruções através de ações e palavras, não somente aos que com ele estavam, mas também para todos aqueles que meditarem na sua história. Preciso desde já falar aos irmãos que os escritores do Evangelho apresentam-nos mais os sofrimentos e tristezas de Cristo do que suas alegrias. Há relances de alegrias de Jesus na Bíblia Sagrada. A gente pode deduzir pelas palavras dos fariseus, quando dizem que Jesus era amigo de pecadores. Na expressão amigo, você pode imaginar um sorriso em seu rosto. No retorno do envio dos 70, em Lucas capítulo 10, a Bíblia diz que Jesus se regozijou no Espírito. O motivo pelo qual as crianças gostavam de cercar Jesus e ficar perto de Jesus deve ser por ele ser ou ter sido uma pessoa agradável, altruísta, carismática. Mas se fôssemos meditar, anotar, pesquisar, selecionar, sistematizar, é perceptível com mais facilidade mais tristezas, sofrimentos e angústias em Jesus do que alegrias. Isso se torna um consolo para nós, para que possamos entender que Ele é o nosso fiel representante, porque ninguém aqui pode negar que viver não é fácil. Como diz o nosso pastor, crescer dói. Nesse mundo quebrado, caído, somos mais suscetíveis a tristezas e angústias do que felicidades, pois estamos em um mundo caído e quebrado, afetado pelo pecado. Dito isso, sabendo que o Evangelho, pelos 4 evangelistas que nos apresentam o Evangelho, que é nascimento, vida, pregação, morte e ressurreição de Cristo, temos mais angústias e tristezas, pois Jesus é o representante de toda a humanidade, e o que a humanidade mais sente em uma visão geral, em uma cosmovisão humana, é angústia, é tristezas. Aqui no Getsemane, aqui nesse jardim, temos diante de nós um homem sofrendo como ninguém. A tristeza que tomou conta do coração de Jesus no Getsemane nunca tomou conta do coração de homem algum na terra. E só pode chegar a sentir um pouco da tristeza que Jesus sentiu aqui quem se conecta a Ele pelo Espírito. Uma tristeza de vez assaltou o coração de Cristo no Getsemane, porque essa tristeza aqui é como uma esponja colocada sobre uma represa, assumisse toda a tristeza da humanidade. Mas ele não estava ali simplesmente sentindo a tristeza própria, ele não estava ali simplesmente sentindo a tristeza da humanidade, ao ponto do seu suor se transformar em sangue. Ele estava ao mesmo tempo sentindo a tristeza do Pai, sentindo a própria tristeza, sentindo a tristeza dos homens. E quando eu digo homens, eu digo de toda a humanidade. Ele estava ao mesmo tempo sentindo a tristeza do Deus Pai e do Deus Espírito Santo. Ninguém sofreu como Jesus. Ninguém sentiu a tristeza que Jesus sentiu naquele dia. E mesmo assim, mesmo com tristeza de alma, Jesus ainda instruiu seus discípulos: orem. Mesmo com tristeza de alma, Jesus é capaz de curar uma ferida que não foi Ele quem causou. Quando Ele acaba de orar pela terceira vez, Ele avisa que o poder das trevas está se aproximando.
E no versículo 47 chega Judas, o traidor, conforme lemos no versículo 46. Chega Judas com uma multidão cheia de ódio, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Para quê? Para prender, maltratar, matar aquele que só fez o bem. E o versículo 48 diz: o que tinha traído tinha lhe dado um sinal, uma senha, um código. O código era um beijo. Versículo 48: o que eu beijar é esse, prendei-o. Aquilo que consola uma criança, consola um esposo, consola um marido, fere Jesus. O beijo, o instrumento de afago, o símbolo de amizade, o que é característico de amor, naquele dia se transforma em uma senha de traição, em uma senha de desprezo. Mas por que precisava de um código? Por que precisava de uma senha? Por que tinha que ter algo que identificasse Jesus no meio dos demais? É porque ele era tão simples, ele era tão comum, ele era tão humano como a gente, que se não tivesse uma senha, ninguém poderia reconhecê-lo como diferente dos demais. E ali Judas, é para usar agora? Ok. E ali quando Judas dá a senha dizendo: eu te saúdo, mestre, Jesus olha para ele no versículo 50 e diz: amigo, aqui viestes. E eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Entenda, por favor, ele está enfrentando a maior tristeza da humanidade, tristeza própria ao ponto de suar sangue, a tristeza da humanidade, pois ali ele já começou a sentir o peso da crucificação. Não existe cruz sem Getsemane. Se o Pai afastasse o cálice dele, ele não chegaria na cruz. O Pai só não afastou o cálice porque não havia outro meio pelo qual pudéssemos ser resgatados. Se o Pai diz: tudo bem, eu afasto o cálice, ele não morreria na cruz. Mas como no jardim ele compreendeu que deveria beber o cálice, ele foi capaz de chegar na cruz. Então ele enfrenta a tristeza própria, ele enfrenta a tristeza da humanidade, ele assume a tristeza da humanidade, ele sente a tristeza da divindade, pois o Filho encarnado, o Filho unigênito, o Filho gerado eternamente está sendo traído, está sendo vendido, está sendo perseguido, está sendo preso por aqueles que veio libertar, odiado por aqueles por quem veio dar a vida por amor, aquele que só estendia a mão para levantar o aleijado, para abrir os olhos do cego, para ressuscitar o morto. Agora os homens vêm com espadas, varapaus para prendê-lo. E quando Judas o beija, ele ainda consegue olhar para o traidor, ele consegue olhar para aquele que fere sua alma e diz assim: amigo. Ele está triste, as tristezas estão sobre ele, mas ele consegue ver luxo no lixo, ele consegue tirar força da fraqueza, ele consegue tirar a beleza das cinzas. E na escuridão do Getsemane, em meio à tristeza, na tristeza dos homens, com a tristeza do Pai, com a tristeza própria, ele ainda tenta resgatar Judas. Amigo, aqui viestes. Estenderam a mão e o prenderam. Só que olha o versículo 51, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, com certeza é Pedro, e cortou-lhe a orelha. Com certeza Pedro não mirou na orelha, Pedro era bom de rede, Pedro era bom de pescaria. Agora, mirar a orelha do camarada e acertar? Não, ele foi no pescoço, o camarada se afastou, acertou a orelha. Quando a orelha é cortada, Jesus ferido,
na alma, pois ele disse aos discípulos: a minha alma está cheia, versículo 38, de tristeza até a morte. Ele estava sentindo o gosto da morte. Ele disse: minha alma está cheia de tristeza até a morte. Aquele que está triste na alma, aquele que está ferido na alma, se importa com alguém que está ferido na orelha. Não é uma ferida na orelha, perdão, é mais profundo, é uma orelha cortada. Aí Jesus olha para Pedro, Jesus triste, Jesus ferido, não aceita a injustiça. Por quê? Porque ele tem que enfrentar aquela tristeza, ele tem que entrar naquele jardim, ele não pode fugir do jardim. E ele sabe que depois do jardim tem o Calvário, ele sabe que do Calvário tem cuspidas, tem gente meneando a cabeça, ele sabe que do Calvário o Pai vai virar as costas para ele, e mesmo assim ele vai olhar para Pedro e vai corrigi-lo: embainha tua espada, porque os que lançarem mão dela, por ela morrerão. 53, ou você não pensa que se eu orar agora ao meu Pai, Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Eu sei quem sou, Pedro, por saber que eu sou o dono do céu, o dono da terra, o dono do mar. Eu sou o único capaz de morrer pela humanidade e sofrer por ela, vencer a morte, vencer o pecado, vencer o diabo. Pedro, não tente me defender, eu preciso enfrentar essa angústia. Ele cura aquele homem estando ferido. Sabendo disso, das maiores tristezas que cercam o coração de Cristo agora, por favor, se você pode observar, o versículo 36 diz que Jesus disse assim: assentai-vos aqui. Pode repetir isso? O versículo 38 diz que Jesus disse a um segundo grupo de discípulos: ficai aqui. E o versículo 39 diz: indo um pouco mais adiante, repete isso: assentai-vos aqui, ficai aqui, e indo um pouco mais adiante. Esse ficai aqui é a primeira ordem dele aos 8 discípulos. 8 discípulos precisam ficar na entrada do jardim. Ficai aqui é a primeira posição dos seguidores de Cristo. Versículo 38, nós temos o segundo lugar, que é o lugar onde está Pedro, Tiago e João. Ficai aqui e orai comigo, vigiai comigo. Esse vigiai comigo aqui é guerreiem comigo, estejam atentos como eu estou, não durmam, é uma ordem. 39, e indo um pouco mais adiante, é uma terceira posição no jardim. Sobre o seu rosto se prostrou e orava, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Nós temos aqui como se um tabernáculo fosse montado, e a primeira posição no átrio é sempre da maioria. A maioria sempre está no ambiente mais desligado. A maioria sempre faz parte do grupo, como diz o Salmo 92, eles não entendem. Como diz Romanos 3, eles não compreendem. Eles podem admirar, eles podem ouvir, eles podem até escutar, eles podem dar um like, eles podem ser amigo de um crente, eles podem gostar de um culto, eles podem gostar de uma canção, mas eles não entram no nível do ficai aqui comigo. Porque esse segundo ambiente do ficai aqui comigo é para aqueles que já tiveram algum nível de experiência. Quando ele foi ressuscitar a filha de Jairo, ele disse: vocês venham comigo, Pedro, Tiago e João.
Quando ele foi no monte da transfiguração mostrar a sua glória e o rosto que brilhava mais que o sol, ele chamou esses três: Pedro, Tiago e João. Só que os mesmos que viram a ressurreição da filha de Jairo, os mesmos que viram no monte da transfiguração Cristo se apresentar em glória, agora precisam sentir a tristeza de Cristo. Porque quanto mais perto de Cristo, mais as tristezas de Cristo a gente sente. Fiquem aqui e orem comigo. Fiquem aqui e vigiem comigo. Fiquem aqui e sintam minha dor. Ele precisava orar em voz audível. Ele estava muito angustiado. Ele precisava clamar. Ele precisava falar. E o Espírito Santo nos conduz a essa palavra hoje. Há alguém aqui. Não fuja do seu jardim. No jardim das tristezas, no jardim da dor, não cabem muitos. No jardim da solidão, não cabem muitos. Só cabe gente de oração. Só cabe gente que sabe sofrer com Jesus. Minha alma está cheia de tristeza. Ele não diz isso aos que estão no versículo 36, na primeira posição. Ele diz isso para os que estão com ele num lugar mais próximo, num lugar mais íntimo. Ficai aqui, pois a minha alma está triste. Orem comigo. Que Deus levante para nós filhos de Cristo, discípulos de Cristo, amigos de oração. Amigos que sabem combater o combate da fé de joelhos. Eles agora, próximos a Cristo, vão ter um outro vislumbre. Enquanto a maioria está no átrio, enquanto o segundo grupo, Pedro, Tiago, João, está no santo lugar, Jesus é o sumo sacerdote. Se Jesus é o sumo sacerdote, ele precisa entrar no lugar mais íntimo. 39, e indo um pouco mais adiante. Os 8 estão na entrada do jardim. Pedro, Tiago e João estão aqui no segundo ponto. E aqui Jesus diz: sintam minha tristeza, orem comigo, guerreiem comigo. Tá bom, Senhor, nós vamos orar, que nós é crente. Nós vamos orar, Senhor. Aí Jesus diz: mas eu preciso ir um pouco mais adiante. Não perca atenção, por favor. E Jesus vai um pouco mais adiante. E quando ele se afasta, ele está na terceira posição. Ele está no Santo dos Santos, só ele e o Pai. Jesus sempre chamou o Criador de Pai. Só uma vez ele não se referiu a Deus como Pai. Repito, só uma vez ele não se referiu a Deus como Pai. Quando, pastor? Lá na cruz. Ele orou em aramaico, Salmo 22. Eloi, 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 lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Mas até agora, ele só ora dizendo: Pai. Nesses 3 lugares estabelecidos, é no maior lugar de intimidade, é no lugar de maior aproximação, que a vontade do Pai é valorizada. Lembra quando eu disse: os mais íntimos de Jesus, Pedro, Tiago e João, ouviram a tristeza de Jesus? Agora, no terceiro ambiente, no terceiro ponto, no lugar mais isolado, só ele e o Pai, ele diz: se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus está praticando em oração o que ele pregou em Mateus capítulo 6.
Ele ensinou em Mateus capítulo 6 que quando fôssemos orar, deveríamos orar com base naquelas palavras: Pai que está no céu, que teu nome seja sempre santificado, venha a nós o teu reino, porque tu és rei, seja feita a sua vontade. Aquele foi um ensino público, mas agora, no momento de sua tristeza, no secreto com o Pai, ele se submete à vontade do Pai, e em oração ele pratica o que ele ensinou. O que eu disse aos homens para fazerem, eu faço agora diante de ti. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Queridos de Deus, o sacrifício da cruz só é suficiente para a nossa salvação por causa da obediência do jardim. Não adianta você querer o culto do Calvário, porque na cruz ele adorou, na cruz ele citou salmos, na cruz ele se entregou, na cruz teve salvação, na cruz teve até folheto evangelístico, a plaquinha: este é o rei dos judeus, acima da cabeça dele. Na cruz teve adoção, na cruz teve tudo que tem num culto. A maior oferta foi a dele. Mas não adianta o culto público ligado ao Calvário sem a obediência do secreto. Quantos de nós cantamos os hinos do Calvário, e no culto a gente diz: Jesus te ama, e ama mesmo. E no culto a gente diz: Jesus salva, e salva mesmo. Jesus liberta, e liberta mesmo. Mas precisamos também anunciar. Você não pode tomar posse das palavras ditas na cruz do Calvário sem tomar posse da submissão de Cristo no jardim. No seu jardim secreto, a palavra de Deus deve ser obedecida. No seu jardim secreto, princípios não podem ser quebrados. No seu jardim secreto, o Pai deve continuar sendo soberano sobre a sua vida. Não é o que eu quero, mas o que tu queres. Pastor, mas eu tenho fé. O fato de você ter fé não significa que você manda em Deus. Não é porque você tem fé que Ele vai fazer do jeito que você quer, na hora que você quiser. É só lembrar do versículo: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não é para Deus te agradar, é para você agradar a Deus, mesmo que Deus desagrade você. Não, eu não estou te desanimando, eu estou te dizendo que antes do brado da cruz está consumado. Antes da palavra de consolo: eu te perdoo, obedeça no jardim. Pastor, eu estou triste, ele obedeceu no jardim em tristeza. Pastor, eu estou só, ele obedeceu no jardim na solidão. Pastor, eu fui traído, ele obedeceu no jardim debaixo da traição. Pastor, ninguém me entende, ele sofreu e obedeceu no jardim sem ser entendido pelos homens. Eu não estou exigindo de você aquilo que Deus não pode te capacitar. Se o Espírito está lhe dizendo: não fuja do jardim, é porque o mesmo Espírito que capacitou Cristo no jardim também vai te capacitar. Aleluia, 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 aleluia. Jesus chega no terceiro nível. Jesus chega no ambiente mais secreto, e é ali que ele submete sua vontade. É ali que ele abre mão dos sentimentos e da vontade humana, porque ele é Deus homem. No lugar de maior intimidade, mais respeito pela soberania de Deus. Eu não aguento mais essas invencionices. Palhaços de púlpitos, falsos profetas, patrocinados por falsos crentes, igrejas que colocam o nome de assembleia, mas não passam de candombleia, música sem nenhuma teologia, profecia sem nexo. Se comparar com as escrituras, são mensagens anticristãs. Logo são mensagens do anticristo.
que se opõe à verdadeira doutrina de Cristo. E eles se sentem super espirituais, pelo modo que impõe a voz, pelas suas músicas diferenciadas, pelos seus métodos de chamar a atenção das pessoas. Eles se dizem íntimos de Deus. Eles perguntam seu nome, fala seu nome, que eu vou falar a sua vida. E em suas lives eles se sentem donos do Espírito Santo. Eu quero que o Senhor me revele, eu quero que o Senhor faça. E os crentes que nada entendem de Bíblia fica se submetendo a Jezabel, fica se submetendo a Balaão. Mas esse tipo de gente não respeita a autoridade de Deus através das Escrituras. Esse tipo de gente não se submete à vontade do Senhor para a família, para o ministério, para o dinheiro, para o futuro, para o casamento, para a criação de filhos. Quanto mais íntimo de Deus, mais submissos à sua vontade. Ninguém teve tanta intimidade com o Pai como Jesus. E foi Ele quem sempre disse: eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Eu vivo para agradar o Pai. Em João 4 Ele disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Não adianta dar uma de super espiritual, mas quando se trata de submeter-se à vontade de Deus para a sua prática de vida diária, você não quer se submeter. Você precisa de um batismo de Getsemane. Você precisa ser levado ao jardim. E aqui cabe uma pergunta: por que ele está orando no versículo 39? Meu Pai. Por que no 40 ele acha os discípulos dormindo e manda que eles orem? Por que no 42 ele ora pela segunda vez? Por que ele está orando? Talvez você diga: ele está orando, pastor, porque ele está com medo do que os homens poderão fazer com ele. Não é não. Jesus nunca temeu o que os homens poderiam fazer com ele. Ele disse em Mateus capítulo 10 versículo 28: não temais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Não era o que os homens poderiam fazer que estava abatendo Jesus, angustiando Jesus. Preciso de sua atenção e caminho para a conclusão. O que estava abatendo Jesus era a morte, pastor. Não, ele não temia a morte. Chegou os adoradores e chega brilhando, irmão. Depois eu converso com o pastor Henrique César sobre isso aqui. Por que ele sangra? Por que ele está angustiado? É por causa da morte? Não, ele já havia vencido. Quantas mortes? Filha de Jairo, ressuscita. Lázaro, vem para fora. Filho da viúva de Naim, levanta, rapaz. Ele não está triste por causa da morte. Ele disse em João capítulo 10: a minha vida ninguém toma, sou eu quem a dou, porque eu tenho poder para tomá-la de volta. Por que Jesus está se angustiando até a morte? Talvez você diga: pastor, é porque os discípulos o abandonariam. Não e não. Em João capítulo 6, uma grande multidão o abandonou. Ele olhou para os discípulos e disse: vocês também não vão me abandonar, não? Aí Pedro levantou e disse: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Ele não está triste até a morte, porque ele sabe que os discípulos vão abandoná-lo. Olha o que ele disse em João 16:32: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que cada um de vós me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Por que ele está triste até a morte? É por causa do cálice. Mas o que é o cálice, irmão? Não são os açoites, não são as humilhações, não é o desprezo dos soldados,
não são os cuspes. Ele tinha amor para perdoá-los. O que é o cálice, pastor? É a sede? Não, ele é a água da vida. O que é o cálice, pastor? Os pregos nas mãos e nos pés? Não, pregos nas mãos e nos pés nem se compara com o beijo de Judas. O que é aquele cálice? Aquele cálice que ele deveria beber era a ira de Deus prestes a ser derramada sobre a humanidade. Eu provo para vocês Isaías 51:17. Quem me ouve diz amém. Isaías 51:17. Desperta, levanta, ó Jerusalém, pois da mão de Deus bebestes o cálice do rigoroso juízo, tomaste até a última gota da taça que faz os homens cambalearem, a taça do juízo. Uma imagem cultural para expressar o juízo de um rei sobre súditos rebeldes. Jeremias 25:15 diz assim: assim ordena Jeová, toma da minha mão este cálice, misturado com a minha ira, e faz com que as nações bebam. Eles vão beber, vão cambalear e vão enlouquecer. Jeremias 25:17. Então peguei o cálice da mão do Senhor e fiz com que dele bebessem todas as nações que Deus me ordenou. Jeremias 25:27. Veja que o cálice sempre está se referindo a juízo. Assim diz o Eterno Todo-Poderoso: bebei, embebedai-vos, vomitai, caí, e não volteis a se erguer, por causa do juízo que mandarei sobre vós. Se recusarem pegar o copo da ira para beber, então sereis obrigados a beber este cálice. O cálice que Jesus se referia era o cálice do juízo, que Deus obrigou, que Deus obriga, e Deus obrigará todos os ímpios beberem até ficarem cheios, beberem até ficarem bêbados pelo juízo. E ele faz continuar bebendo até se encherem das consequências do próprio pecado. Ou seja, o prazer que eles buscavam se torna o julgamento deles. A coisa que o ímpio mais ama vai ser aquilo que vai torná-los doentes e destruídos. E aquilo que o ímpio mais ama é a ausência de Deus. Aquilo que o ímpio mais ama é Deus não se intrometer na sua vida, é Deus não se intrometer em seus pecados. Ah, se não fosse Jesus, se não fosse Jesus, todos nós que estamos aqui já estávamos na fila para bebermos o cálice da ira, o cálice do juízo. Isso é o inferno. O inferno é a resposta de Deus dada aos homens que não querem Deus se intrometendo na vida deles. Mas o Getsemane e a cruz é Jesus dizendo: Pai, tem um grupo que vai crer em mim, tem um povo que eu vou salvar, tem um povo que vai receber minha palavra. Por estes eu bebo o cálice da ira. Por estes eu bebo o cálice do juízo, de um modo misterioso que a nossa mente não pode compreender. Lá na cruz, o pai deixou o filho sozinho. E você pode estar se perguntando: por que tudo isso, pastor? Por você, por nós. O que ele diz com a sua ação no jardim é: se eu não bebesse o cálice,
você se embriagaria com o juízo do Pai, cambalearia e não conseguiria se levantar. É esse juízo que nossos pecados merecem. Por que esse cálice de ira não cai sobre nós? Porque lá no jardim, ele estava dizendo: eu morro a morte deles. Eu aceito o distanciamento para que eles tenham sempre a minha presença. Eu morro a morte deles para que eles vivam a minha vida. Eu aceito, ó Pai, que Tu vires as costas para mim, para que nós possamos sempre abraçá-los. Então, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza, por que abrir mão de Cristo, do seu chamado, do seu ministério, por causa de Judas? Se ele enfrentou a maior dor e o maior juízo em seu favor. Abel teve Caim, Noemi teve Orfa, Davi teve Absalão, Daniel teve os caldeus, Jesus teve Judas. E eu te digo, você tem duas escolhas, duas opções, e não tem como fugir dessas opções. Ou você aceita que você terá sempre um Judas na sua vida, ou você se torna um Judas. Pessoas nos ferem tanto que a gente quer desistir do ministério por causa de pessoas. Até porque ministério é servir pessoas. E se você repreendeu quando eu disse que você vai ter um Judas, então você vai ser um Judas. Não, pastor, não quero ser um Judas. Então você acabou de dizer que é melhor ser traído do que trair. Você acabou de dizer que é melhor ser Jesus do que ser Judas. Jesus orou a noite inteira para escolher os apóstolos e Judas veio no pacote. Se Jesus que orou para escolher os melhores amigos, Judas veio no pacote, imagine a gente que não ora. Gostou da cara, é nós. Teve dó da aparência, tamo junto. Foi Jesus que escolheu Judas. Só que Jesus não escolheu Judas porque Judas é Judas. Jesus escolheu Judas porque Jesus é Jesus. E Ele continua santo. Santidade, você não se mudar porque as pessoas mudam. Santidade é você permanecer com sua identidade em Cristo, apesar de tudo ao seu redor estar se alterando. Permaneça santo ainda que tudo ao seu redor se transtorne. Ame, ainda que você seja menos amado. Porque o pior juízo ele já enfrentou. O maior sofrimento ele já enfrentou. Não há nada pelo qual você passe que Cristo não tenha passado. Eu encerro lhe dizendo: Jesus não entende de abandono por teoria. Ele foi abandonado. Jesus não entende de ausência de Deus porque estudou algum livro teológico. Ele foi abandonado pelo Pai na cruz. Ele não entende de enfermidades porque leu um livro de medicina. Não, ele não entende de enfermidade porque gripou. Ele carregou as nossas dores e enfermidades. Sabe o que eu estou te dizendo com isso? Ele é o único perfeito, capaz, suficiente para te dizer: eu te entendo, eu te sustento, eu te ajudo. Ele é o intercessor fiel. E como Jesus foi capaz de sarar alguém estando ferido no seu jardim, você também vai ter que sarar pessoas feridas. Você vai ter que sarar pessoas ferido. Somos a oliveira de Deus. Quanto mais espremido, mais óleo tem. Feridos, mas com uma canção para fazer alguém adorar a Jesus.
feridos, mas com um conselho para não deixar alguém ser destruído perto de nós. Feridos, mas ainda com sonhos e projetos para que outros sejam abandonados. Isso para que outros sejam abençoados. Isso se você está no jardim da intimidade da oração. E eu fecho a Bíblia lhe dizendo, irmão, Jesus venceu orando. Jesus venceu de joelhos. Ele veio 3 vezes aos seus amigos, eles estavam dormindo, e ele voltou para orar. Ele disse: vocês vão me abandonar, mas eu não estou só. O Pai está comigo. A igreja pode bradar algo comigo, por favor. Por favor. Diga: quando eu canto, me assemelho a anjos. Quando eu prego, me assemelho aos apóstolos. Quando eu oro, Jesus orou no batismo. Jesus orou para escolher os discípulos. Antes de Pedro dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Pedro orou. Jesus orou, perdão. Jesus orou no Monte da Transfiguração. Jesus orou no Getsemane. Jesus orou antes de morrer. Jesus orou na cruz: Pai, perdoa, porque não sabem o que faz. Eles não sabem o que fazem. E hoje Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Fica em pé. Obrigado, Jesus, porque entre nós e a morte eterna, o Senhor se estabeleceu como solução lá na cruz. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício perfeito, pela sua obediência perfeita. O Pai nos aceita não porque somos obedientes, mas pela sua obediência. O Pai nos aceita não porque nossas orações são perfeitas, mas porque Tu és o perfeito que nos responde. Que o Teu Espírito nos conduza à obediência no jardim secreto das tristezas. Que nossas frustrações não nos apartem do chamado que o Senhor tem para conosco. Que nossas frustrações não nos façam esquecer do seu grande amor por nós lá na cruz. E nesse momento o Senhor está chamando através dessa palavra você que se frustrou a tal ponto de se afastar. Você que se feriu, não guardou seu coração como devia ter guardado, e a sua alma foi abatida até a morte espiritual. E você deixou Jesus. Você se afastou do Evangelho. Nesse momento o Senhor chama aqueles que ainda não conseguiram abrir mão de seus prazeres carnais e de seus apetites materiais por amor a Cristo. Já pensou, já prometeu, disse que viria e ainda não veio. Mas essa é a noite que Jesus está lhe dizendo: a graça que atrai é a graça que sustenta. Se a graça de Deus está atraindo você, eu quero orar por você aqui na frente. Você que se afastou, mas o Espírito Santo está colocando em você sede pela presença de Deus agora. Vem aqui na frente agora.
Não sei o que te afastou, mas eu sei quem está te trazendo de volta. Ele já passou por esse jardim que você está passando. Ele já passou por esse processo que você está passando. Mas Ele venceu por você. E aquele que venceu por você quer te fazer mais que vencedor pela graça dEle. Mais que vencedor é ir além do limite. A graça de Jesus nos faz ir além dos nossos próprios limites. E aí está, Ele assumiu em qualquer outro lugar, a posição de receptor do cálice da ira, glória me para você escapar da ira justa de Deus, presença me atraiu, que cairá sobre toda a humanidade me escondeu. que o rejeitou. Cálice da ira justa de Deus, que virá sobre todos aqueles que viraram as costas para Jesus. Tua presença Tem mais pessoas aí, eu estou te aguardando. Vem aqui à frente agora. Tem mais uma vida para Jesus. consumiu. Desça da galeria, saia da nave da igreja. Venha, saia aí de trás. Em nome de Jesus. Vale mais que mil, é que a sarça pega fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia Escape da justa ira de Deus. Todo pecado é uma ofensa contra Deus. Mas aqueles que não têm Cristo como seu único Senhor e Salvador já estão debaixo desse juízo. E um dia vão cambalear. Mas você não precisa cambalear. Venha reinar com Cristo sobre o mundo, sobre o pecado, sobre o diabo. tentei me esconder. O Evangelho é pregado para que a sua alma seja resgatada. Não ver, mas sua glória me atraiu. Salva Jesus. Presença me atraiu. Perdoa Jesus. Santifica Jesus. E a voz que saiu dela tinha meu coração queimou até que descobriu que o dia quanto a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo Não se consumiu. e a voz que saiu O dela. dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que o dia quanto a glória vale Vem mais pra que Jesus. mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que o dia quanto a glória, o dia quanto a glória vale mais que mil. Volta pra papai. Presença vale mais. Atraídos Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo Não sem seja a feita tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que o dia quanto agora vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que Jesus te ama, Jesus te chama, Ele quer te salvar, Ele quer mudar a sua vida. Aquele que o Pai trouxer a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. presença vale mais.
Manda as mãos para cá, igreja. Todos vocês aqui à frente, abaixe a cabeça comigo em sinal de humildade e orem assim: Senhor Jesus, me recebe, me lava, me purifica, me santifica. Eu ouvi a tua palavra, me ajuda no meu jardim de agonia, me ajuda a ser fiel em meio à tristeza, em meio às traições, ingratidões. Tudo isso o Senhor suportou por mim, suportou para me dar graça para vencer, suportou por amor, suportou orando para ser meu maior exemplo. Diga assim: Jesus, me liga ao Pai, me liga à tua igreja, me enche do teu Espírito, para que eu possa te servir com muito poder. Amém. Quem pode aplaudir essas pessoas?